Olá pessoal, agora a gente vai para a segunda aula. Nessa aula vai ser falado sobre o backtest, a gente vai se aprofundar um pouco mais no backtest, como testar uma estratégia e também como fazer uma estratégia. Antes de mais nada, é bom salientar o que aprendemos na aula passada bem rapidamente. Vamos lá. Como se coloca um ativo que não se encontra na observação de mercado? Você vem aqui nesse ícone de mais, clique em mais e coloca o ativo que você quer. Se você quer o índice contínuo, então você pega e coloca ele. Ele já vai estar lá, como ele já consta aqui. Se por acaso você quiser testar alguma ação, por exemplo, e ela não estiver aqui na observação de mercado, ela não vai aparecer aqui no testador de estratégia, tá ok? Então vamos lá. Vamos supor que a gente queira colocar Petro. Olha lá, Petro 3. Adicionamos ela, clicamos em Enter, ela já vai estar na observação de mercado. A partir do momento que ela estiver na observação de mercado, ela já vai aparecer aqui na lista dos ativos. Ó. Olha lá, ela encontra aqui. Então, se a gente quiser testar esse ativo em específico, é só clicar nele. Mas como a gente está testando mais o mini índice, então vamos ficar aqui no mini índice mesmo. Agora vamos como criar um setup. Você pode vir aqui e escolher algum indicador que você queira usar. Vamos supor aqui que a gente vai pegar o RSI, né? Vamos pegar aqui o RSI. Vamos supor que a gente quer pegar o RSI com a média. Vamos pegar uma média aqui, uma média simples mesmo. Vamos colocar aqui uma média de 20 períodos. Então, o que a gente observa? A gente observa o comportamento do preço diante desses indicadores. Isso é criar um setup. Vamos supor, cruzou a média para baixo, né? Fechou e cruzou a média, preço cruzou a média para baixo. E no RSI, o RSI tem que estar no meio, por exemplo. Aí ele vende. Então aqui no caso seria uma venda. Que seria uma venda. Isso é criação de setup. Você pode observar vários setups, entendeu? Por exemplo, aqui cruzou a média para cima e o preço ainda continua no centro do RSI, então ele pega e compra. Esse seria um setup simples, né? Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é identificar se esse setup é um setup vencedor. Para isso a gente tem que trabalhar no backtest. Temos dois tipos de definir uma estratégia. A gente pode criar um setup igual que fizemos aqui, ou podemos pegar um setup pronto e implementar ele no robô. Existem duas formas da gente verificar se o setup é vencedor. A gente pode definir já um alvo nós mesmos, definirmos um alvo no stop a partir do momento da entrada, tá? Suponhamos que aqui fosse a entrada, e aqui seria o stop e aqui seria o alvo. Verifica se isso daqui tá bom, 400 pontos de alvo e 300 pontos de stop. A gente marca isso, vamos marcar aqui mesmo. Vamos colocar aqui um alvo de 400 pontos e um stop de 300 pontos. O próximo passo agora é verificar se esse setup seria um setup vencedor. Então, para a gente verificar, a gente testa ele no passado. Vamos criar esse setup aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o clicar aqui em pré-definido, clica com o botão direito, né, em pré-definidos, porque aí a gente vai resetar o robô. Depois de resetar o robô, a gente vai escolher um indicador. Vamos colocar o primeiro indicador, então, uma média móvel. Lá, média móvel. Como o time frame aqui que a gente fez esse setup é em 1 minuto, então vamos colocar ela em 1 minuto.
janela de 1 minuto. A gente também está querendo usar o RSI, então vamos pegar o RSI aqui. Aqui ele está marcado como IFR, que é Índice de Força Relativa. Colocamos, como ele também está no mesmo time frame, a gente vai escolher o mesmo time frame de 1 minuto. E agora vamos partir para essa automação. O nível superior do RSI é 70 e o nível inferior é 30, que a gente está usando aqui nesse setup específico. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui e vamos ver se a gente consegue fazer isso daqui no dia anterior, que aí eu já consigo testar, ver se está funcionando. Então vamos lá, vamos pegar aqui um horário aqui bastante específico, aqui 10h47 desse dia que a gente vai testar. Então o RSI tem que estar no centro, né? Ele não pode ter passado o sobrecomprado nem o sobrevendido, e o preço tem que romper a média de 20 períodos. Então vamos lá. A gente já escolheu a média, definimos o 1 minuto, ela está definida na entrada, a gente vai testar a entrada agora e colocamos também o RSI no segundo indicador. Aqui nesse caso, os dois indicadores têm que estar de acordo. O RSI ele não vai dar entrada, o que vai dar entrada é a média que vai dar entrada nesse setup aqui específico. Então nós vamos utilizar o RSI não como um sinal, mas como um filtro. Como filtro neutro permite, ou seja, quando ele estiver aqui no meio, ele vai permitir a operação. Então vamos lá para a média móvel. O preço tem que estar, estratégia, o preço tem que estar onde? Abaixo ou acima. Então, se ele estiver acima, se ele estiver abaixo, é onde vai dar a entrada. Esse daqui a gente não vai usar, porque a gente não está levando em consideração a distância da média móvel, a gente está levando em consideração apenas se o preço rompe a média móvel. Então, isso daqui não precisa. Vai operar invertido? Não, a gente não vai operar invertido, ou seja, quando ela rompe para cima, a gente quer que compra. O período aqui dessa média móvel é de 20 períodos, é uma média móvel simples. Então vamos colocar o período aqui de 20. Nós não queremos que desloca e é uma média móvel simples. Tem diversas outras aqui que você pode escolher, mas para esse exemplo estamos usando uma de 20. Beleza, agora vamos lá para o RSI. Vamos definir o RSI. O RSI que a gente está usando aqui, vamos clicar nele. Nós estamos usando um RSI de 20 períodos. Então vamos pegar aqui onde tem o RSI de 20 períodos. A gente quer que o preço fique aqui nesse centro. Então o rompimento vai servir para isso. Por quê? Porque se rompeu aqui, ele iria vender. Se rompeu aqui para baixo, ele iria comprar. Então, no caso, o rompimento vai servir para a gente, que a gente quer nessa parte aqui de dentro que não aconteça nada. Ou seja, aqui dentro é neutro. Como a gente está usando um filtro de neutro, então esse setup é o ideal para a gente, é esse tipo de estratégia de rompimento, no caso. Então, vamos ver, o período dele é de 20, então vamos usar um período de 20, fechamento. Aqui também é fechamento, aplicar close, que é fechamento. Então, também estamos usando os níveis de 70 e 30, ele já está configurado para 70 e 30. Nós não queremos encerrar na linha central, ou seja, se tivesse uma linha aqui, a gente não quer que o preço encerre aqui. Então, basicamente, esse setup está pronto. Agora falta a gente definir o horário. O horário dessa operação aqui ocorreu 10h50, então vamos colocar para ele começar aqui, vamos colocar para ele começar 10h45. Então vamos lá, escolher o horário. Olá, horário do dia. Então vamos começar 10h45. 10h45. Horário para terminar. A gente vai colocar 11 horas. E vamos ver. E agora vamos colocar o alvo e o stop. Aí, saídas.
alvo. O alvo é de 400 pontos. Aqui escolha pontos e o stop de 300 pontos. Agora vamos ver como que esse robô vai se sair. Para isso que a gente vai usar o backtest. Vamos colocar aqui no modo visual, que a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Aqui já está em 1 minuto para a gente ver os indicadores. Um detalhe, vamos marcar para a gente conseguir ver os indicadores, ver se ele vai entrar no momento certo. Roda até lá embaixo e vem em recursos visuais, exibir indicadores, marca como sim. Prontinho, agora você já vai conseguir ver os indicadores durante o backtest. Mas antes de rodar o backtest, a gente precisa definir a data que a gente quer testar. Então, qual que foi a data que a gente marcou aqui? A data está marcada aqui, dia 27. Então, vamos personalizar dia 27/6. Vamos colocar dia 27/6 aqui. Até hoje, que é dia 28. Então, vamos testar. Aqui o RSI da média de 20. Vamos afastar aqui um pouquinho para a gente ver na hora que vai chegar a linha de marcação. A partir desse horário aqui, o robô já começa a funcionar. Então a gente já vai ver já. Vamos diminuir a velocidade aqui para vocês verem melhor. Um pouquinho mais ainda. Lá já começou a funcionar. Cruzou para baixo, ele já estabeleceu o stop e o alvo. Aí, olha só. Primeira vez que já estabeleceu o stop e o alvo, ele errou a operação, foi estopado. Então, só que a gente queria que a hora que o preço voltasse para cima, ele deveria comprar, correto? Então, vamos lá ver onde que é essa configuração. Aqui em inversão de posição, você pode definir se você quer que ele inverta num sinal contrário ou se você quer que ele permaneça posicionado. Aqui você pode definir se você quer que ele inverta a posição quando tem um sinal contrário ou se ele mantém a mesma posição. No caso, a gente colocou para ele manter a mesma posição, por isso que ele foi estopado. Quando o preço desceu aqui para baixo, ele entrou e aí subiu, ele foi estopado. Ele não inverteu a posição, mesmo passando a média. Então a gente tem que colocar aqui sim, para ele inverter a posição. Existem duas formas de inverter a posição aqui. Ou quando está no lucro ou quando está no prejuízo. No caso aqui a gente vai escolher os dois. Então beleza, agora a partir daqui a gente já tem uma inversão de posição. Agora vamos testar lá novamente. Vamos ver. Esperar chegar lá mais perto, a gente vai diminuir a velocidade. Você pode colocar aqui o horário também já. Aí ele já vai específico naquele horário. Lá está chegando. Agora a gente vai parar, vai diminuir bastante para vocês verem com mais precisão como que funciona essa parte. Eu vou tirar aqui também a grade para visualizar melhor. Olha lá, ele entrou, o RSI está no centro e o preço fechou abaixo da média. Então ele deu um sinal e ele entrou. RSI está marcando aqui, compra e venda. E aqui nesse indicador também está marcando compra e venda. Ele está autorizando tanto a compra em azul como a venda em vermelho. Olha lá, já o preço passou a média, fechou acima da média, aí ele já inverteu a posição e agora ele entrou comprado. Como o RSI está no centro, então ele autoriza entrar comprado. Ele já marcou o stop aqui com 300 pontos e já marcou também um alvo com 400 pontos. Então vamos ver. E aí chegou no alvo
e terminou a operação. Como aqui vai encerrar, ele não entra mais a partir dessa linha aqui, ele não opera mais nesse dia. Já vai marcar aqui encerramento do horário de entradas. Agora vamos mudar aqui um pouquinho esse RSI aqui para não deixar ele entrar aqui na venda. Vamos ver. A gente vai lá no RSI. A gente pode diminuir o período. Vamos ver aqui. Se a gente diminuir esse período para 10, como ficaria? Para 10 ainda não dá. Vamos diminuir para 5. Aí, para 5 quase que ele dá. Vou colocar 3 então. Para 3 é capaz que dê aqui para 3. Então vamos colocar aqui um período de 3. Vamos ver o que acontece lá. Vamos acelerar aqui um pouquinho. Observe agora que a primeira entrada, que era uma venda que ocorreu aqui, ela já não ocorre mais. Por quê? Porque o RSI, nesse momento, ele só permitia entrada na compra. Ó. Ele está indicando que ele só permitia entrada na compra. Então, o próximo que foi entrada na compra, ele permitiu a entrada na compra. Já atingiu o alvo, pronto. Observe que agora o valor já ficou maior. Então é assim que funciona o filtro, basicamente. Depois vocês podem fazer mais testes, né, para identificar como que funciona melhor com o seu setup. Os principais papéis do robô é justamente esse, é de tentar encontrar um padrão, é de tentar saber se aquela estratégia que a gente encontrou olhando no gráfico, se ela realmente vai funcionar. Por isso que a gente tem a opção de fazer o backtest. Agora, olha só que interessante. Será que essa estratégia aqui funciona num período grande? Vamos testar esse ano agora para ver se essa estratégia aqui funcionaria neste ano. Se a gente desmarca aqui essa caixa, que a gente não quer mais ver no modo visual, e vamos iniciar o backtest. A gente pode ver o gráfico aqui e olha só que interessante, essa estratégia não é vencedora esse ano. Ela teria um prejuízo de R$ 129. Essa estratégia não tem um resultado bacana. Como é então que a gente pode fazer para transformar esse resultado aqui em um resultado positivo? O que a gente deve fazer? É para isso que serve a otimização. Agora vamos entrar um pouquinho na otimização. O que é otimização? O próprio nome já diz. Otimização é tornar algo ótimo, melhor. Vamos melhorar então essa estratégia. Existem duas formas de melhorar essa estratégia. Primeiro, a gente pode fazer manualmente e buscar resultados melhores. Então vamos trocar aqui o RSI agora por um RSI de 20 e vamos ver o que acontece no período deste ano também. Vamos ver. Observe que agora foi pior. Ó. O resultado foi 1000 negativo. Antes era só 129. Então a gente já sabe que se aumentar o RSI, vai ser pior. Então a gente deixa igual estava. E agora a gente pode também escolher o nível de sobrecompra e de sobrevenda. Vamos colocar aqui a sobrecompra aqui de 50 e ver qual o resultado. Observa que agora a gente já encontrou um setup vencedor. Ele já deu 235 reais de lucro com um contratinho. Vamos colocar aqui os números de contrato. Vamos colocar aqui. Uma das principais coisas que temos que fazer quando a gente cria um setup é definir o quanto de capital a gente está disposto a arriscar nele. E aqui a gente pode definir, ó, em entradas, a gente define isso daí, ó, volume da operação.
O volume da operação é justamente isso, é o que controla a quantidade de capital que a gente vai entrar no trade. Então, no caso aqui, vamos colocar 5 mini índices para o resultado já sair diretamente em pontos. Aí vocês, quando for usar algum setup, vocês que escolhem e definem baseado no capital de vocês. Pessoal, eu não vou me aprofundar muito no restante aqui, que eu vou fazer um vídeo especificamente com todas essas funções aqui. E o tipo de operações, que tipo de operações a gente quer? Compra e venda, só compra, só venda. Então, no caso, a gente quer compra e venda. A gente quer que ele trabalhe tanto comprado quanto vendido. E o cálculo de volume também, que é um cálculo de volume fixo, ou seja, ele não vai alterar esse volume durante todo o período. Então, aqui está explicada essa parte. Outra opção do robô também, vocês podem trabalhar com reentradas, né, são entradas parciais. Se você quiser que o robô tenha uma entrada parcial, então você vem aqui nessa opção, entradas parciais. Vamos supor que você quer que depois de 100 pontos, indo contra a operação, ele entra com mais 5 contratos. O volume também é fixo. E aqui ele pode usar ambos os casos. Ele pode trabalhar com quando atinge a saída parcial ou somente na entrada parcial. Então vamos aqui ao abrir posição. Vamos ver como que funciona. Vamos colocar agora do modo visual e a gente vai ver como que vai funcionar essa entrada. Vamos lá. Vai acontecer alguma aqui. Olha lá, aconteceu uma entrada. Ele imediatamente já colocou a entrada parcial, 100 pontos atrás, o stop e o alvo. Vamos ver se o preço vai voltar para a gente ver a entrada parcial funcionando. O preço não voltou, mas deu para vocês entenderem o funcionamento da entrada parcial. A saída parcial funciona da mesma forma, então nós não vamos trabalhar com nenhum nesse setup. A saída parcial é a mesma coisa, aqui dá para a gente ver a saída parcial. Vamos colocar aqui ao abrir posição, distância, vamos colocar 200, o alvo lá é 400, então vamos colocar metade do alvo. Aí ele vai sair com 2 contratos quando atingir 200 pontos. Direção a favor da operação, já que a gente quer que ele saia depois da entrada, quando tiver lucro, né? Lá entrou, a saída parcial já foi colocada aqui, o stop mantém lá, observa que já vai atingir a saída parcial. Aqui ó, ele está mostrando 5 contratos, vamos ver o que acontece lá, atingiu a saída parcial, ele foi para 3 contratos, porque a saída parcial fechou 2 contratos. Nós não vamos usar agora também para esse próximo exercício. Bom, agora que vocês entenderam o básico, para melhorar o setup, a gente tem um recurso que é a otimização. Ó, a otimização está desabilitada, então vamos ligá-la. A gente vai aqui em algoritmo baseado em genética rápida. Critério, qualquer critério, vamos usar o saldo máximo aqui. Vamos usar o critério máximo do usuário, que aí é a gente que define lá pelo robô EVA. Então vamos lá pelos parâmetros e vamos configurar o que a gente quer. No caso aqui a gente vai otimizar então o alvo, vamos ver quais alvos ficam melhores. Vou colocar de 50-50 aqui até 1200. E vamos pegar o stop loss também, para verificar qual stop loss é melhor. Vamos começar com o stop loss de 200, vamos de 50-50 até 800. Então vamos lá para a média móvel e vamos alterar aqui somente o período. Vamos começar com 14, de 2 em 2, vamos até 26 para ver.
como vai ser o resultado. E vamos também ver se o RSI também altera o resultado. Vamos ver. Aí, estamos aqui em RSI. O que nós vamos trabalhar aqui vai ser somente vamos deixar lá em 70, vamos trabalhar somente com o período do RSI. Então a gente vai começar com 3 mesmo que está, vamos de 1 em 1, vamos de 2 em 2, vamos até o 8. Agora eu acho que a gente já é o suficiente para ver como que vai funcionar. A gente escolhe o período que a gente quer fazer do backtest. Então o período vai ser esse ano. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos personalizar. Vamos escolher até o mês passado só. Beleza, vamos escolher até o mês passado. Depois vamos deixar um mês para a gente testar, tá bom? Então vamos agora otimizar e ver se vai melhorar alguma coisa. Bom, pessoal, a gente viu aqui que o resultado realmente melhorou, né? Dá para ver claramente. E agora como encontrar esse set aqui que foi melhor? Aqui no caso, como está selecionado o melhor lucro como padrão para o set, então ele está mostrando qual é o melhor lucro. Onde que a gente dá para ver? Aonde que a gente consegue ver esse set aqui e escolher ele? Você vem aqui, resultados da otimização. Aí o primeiro aqui, por coincidência, é também este, que é este daqui. Como a gente escolheu o lucro, ele está selecionado para começar com o maior lucro, então evidentemente que vai aparecer esse daqui. Como que a gente faz para colocar ele dentro do robô? Lembra que o robô está aqui? O robozinho está aqui. Como que a gente faz para escolher esse set? Se a gente clicar 2 vezes nele, ele já vai lá para dentro do robô, daqui, e já vai iniciar o teste. Ó. Se você vê o gráfico, é exatamente o mesmo gráfico desse daqui. Você vai ver que é o mesmo gráfico. Aquele lá é este daqui, que foi o que a gente escolheu como melhor. Ele já vai estar aqui dentro do robô. Para a gente poder usar esse set aqui, a gente tem que salvar ele. Aí você vem aqui, ó, salvar. Existem 2 tipos de salvar, que quando você salva a versão, aí ele fica carregado aqui dentro mesmo. Ou seja, você pode usar ele por aqui, ó. Aqui são os sets que eu estava testando e tal. E agora quando você salva por aqui, aí você está exportando esse set. Então vamos exportar esse set aqui. Setup de RSI. Vou deixar lá na banda, vamos deixar lá na área de trabalho. Então a gente salvou lá o set. Agora a gente quer colocar esse set dentro do robô. Então a gente vem aqui, a mesma coisa que a gente aprendeu na outra aula. Vai lá na área de trabalho, foi onde a gente salvou, e o setup de RSI está aqui. Clicamos em abrir, pronto, nós já vamos ver o setup aqui dentro. Beleza? Muito interessante, né? O setup já está aqui, ó, o RSI e a média móvel. Agora vamos voltar para lá. Vamos voltar para cá. Então, já aprendemos a salvar. Agora vamos testar ele no histórico completo desse ano, porque você lembra que a gente tinha feito somente até o mês 5? Agora vamos colocar um mês todo aqui. Só colocar até o mês 7 aqui, que já a gente vai conseguir ver o resultado do mês todo. Então vamos salvar esse resultado aqui para a gente ver se teve alguma alteração. Eu vou printar ele. Aí, agora a gente vai poder ver se teve alguma alteração nesse resultado aqui. O que a gente faz? Clica em iniciar.
olha só o que aconteceu. Até onde a gente testou, que foi aqui, no mês 5, estava excelente. Daqui para cá, só teve perda. O que isso significa? Significa que é um robô overfit. Ele está super otimizado. Então, ele não vai servir para usar em conta real. Em outro vídeo eu vou falar especificamente sobre esse tema. Daqui para cá é chamado de in-sample. Daqui para cá é chamado de out of sample. Dentro da amostra e fora da amostra. Quando fora da amostra não corresponde ao mesmo resultado ou próximo do resultado que a gente conseguiu atingir aqui, a gente chama que ele está overfitado. Isso mostra claramente que é um setup que não pode ser utilizado, tá, pessoal? Ninguém quer ter prejuízo. Se fora da amostra o robô conseguiu ter o mesmo resultado de dentro da amostra, já é um bom sinal. Isso não quer dizer que ele vai ser um setup bom, mas que ele está no caminho, né? Somente com testes de robustez aqui que a gente vai conseguir ter uma visão melhor. Mas mesmo assim, ainda não é garantia nenhuma de que esse setup vai dar lucro no futuro, entendeu? Nessa aula eu não vou falar a respeito do sistema de otimização aqui, dos testes de robustez, vou deixar uma aula específica para isso. É mais complexo, então tem que ter uma aula somente para cada opção dessas daqui, para vocês verem e entenderem como que funciona cada uma delas. O parâmetro aqui é bem interessante, você pode ver o resultado de cada parâmetro, quanto seria o lucro usando determinado parâmetro. Por exemplo, aqui no IFR, o melhor parâmetro é o 5, foi o que ele atingiu maior lucro. Só para vocês terem uma noção de como funciona. Então, por hoje, é só o que a gente tem para ensinar. Numa próxima oportunidade, eu vou estar falando sobre os testes de robustez. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Forte abraço.